Oi, gente. Creio que esse momento é muito especial. Há um tempo que eu tenho me planejado para falar sobre isso. Comecei a escrever para que eu não me perdesse nas palavras e conseguisse passar toda essa experiência, mas eu não terminei, não consegui terminar, e eu creio que o Espírito Santo vai falar através de mim. E não sei se vocês conhecem a história de Jonas, mas eu senti que esse ano todo, em minhas orações, eu falava ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, me usa conforme a tua vontade. Mas, ao mesmo tempo, eu não me encorajei de falar, de realmente fazer isso, de me colocar à disposição de Deus para falar esse testemunho para vocês. Porque é um assunto delicado, porque a gente fica pensando como que as pessoas vão me ver, né? Como uma pessoa frágil, fraca. E acho que essa era uma preocupação que eu tinha desde o início. Mas tem um versículo que fala assim, que é: na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, melhor é sermos fracos com Deus do que orgulhosos no mundo. Amém? Então, nesse momento eu quero orar para entregar a sua vida a Jesus, a minha vida. E eu creio que se você estiver passando por um momento de depressão, ansiedade, crises, o Senhor tem poder para te curar, o Senhor pode mudar a sua vida. Então vamos lá. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa pessoa que está disponibilizando do tempo dela para ouvir, Senhor, um testemunho. E que sirva, Senhor, de ânimo para essa pessoa, Pai, que muitas vezes se encontra chorando no cantinho do quarto, no banheiro da empresa, Senhor. Tantas dores, Senhor, desde criança, coisas que essa pessoa carrega até hoje, Senhor. Pai, eu te peço, receba o fardo dessa pessoa, Pai, e entregue o seu, que é leve. Obrigada, Senhor, porque Tu és humilde de coração e o Senhor não nos rejeita. O Senhor não rejeita aquele que vai até o Senhor Jesus. Pai, te agradeço muito por essa vida, Senhor. Coloca, Pai, no coração dessa pessoa o quanto ela é especial, o quanto ela é querida, Senhor. Recebe, Senhor, a vida dessa pessoa, a minha vida, nas Tuas mãos, para fazermos a Tua boa obra, Pai. E em nome de Jesus eu declaro vitória. Vitória sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o medo, em nome de Jesus. Senhor, me usa nesse momento, Pai. Com esse testemunho, me desprende de tudo que é meu, Senhor. E me enche de Ti, Pai. Me usa, que não mais eu viva, mas o Senhor viva através de mim, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que conclua a boa obra que o Senhor iniciou na minha vida e na vida dessa pessoa, Senhor, tão amada e tão querida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu posso começar a minha história? Com a depressão. Foi por volta dos 18, 19 anos e eu me peguei com mais dias tristes do que felizes. E a dor era profunda, intensa, não passava, demorava, sabe, para passar. E aquilo ali foi virando uma bola de neve. Perdi o ânimo de frequentar a igreja, que era algo que eu amava, ficava direto, sabe? E ninguém conseguia compreender. Foram tempos muito difíceis e era uma depressão misturada com ansiedade que eu nem sei te explicar. Começou a aprofundar um nível que eu não tinha coragem jamais de tirar a minha vida, mas
eu pedi a Deus que, se fosse para viver dessa forma, sofrendo, que Ele me levasse. Era esse o meu desejo. E eu ficava, Senhor, pedi a Deus, eu já cheguei a pedir, por favor, Senhor, que a minha vida acabe, porque eu não aguento mais viver aqui. Começou a vir sem filtro algum, pensamentos ruins sobre o mundo, como o mundo tá ruim, enfim. Mas ao mesmo tempo que eu falava isso, eu tinha medo de morrer, tinha medo de alguma coisa acontecer. Então, realmente eu não sei explicar o que foi aquilo. Então, eu sentia umas faltas de ar. Na verdade, eu tinha falta de ar. Achava que eu tinha falta de ar, asma, desde quando eu era criança. Mas engraçado que sempre acontecia quando eu tava triste, quando alguma coisa ruim acontecia. Então, eu acabei descobrindo que era ansiedade e tudo mais, essa falta de ar. E eu passei mais ou menos um ano com uma tristeza profunda, como eu nunca tinha sentido durante tanto tempo. E, na verdade, eu não sabia de onde via, né? Foi juntando tudo. A minha criança que se sentia sozinha, a adolescente, a jovem, né? Porque eu ainda não era adulta. Mas veio como uma bola de neve, né? E eu senti ataque espiritual na minha mente muitas vezes, de uma maneira muito forte. E eu lembro de implorar, gritando pro Senhor, Senhor, me cura, por favor, Senhor. Se o Senhor não me curar, se o Senhor não vier, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou aguentar mais. Eu não vou aguentar viver nesse mundo, sabe? E aquilo ali foi virando uma bola de neve, uma bola de neve. Existia pessoas que eu precisava perdoar, né? Gente, é muita coisa. Se eu for falar desde o início, o que entristecia a minha criança, que não teve, que faltou algum apoio à minha criança. E depois, quando fui adolescente, uma menina muito ingênua, acreditava muito nas pessoas, não sabia me defender, não tinha quem me defender. Então eu tinha um sentimento de muita injustiça dentro de mim. E o inimigo usou muito isso, sabe? Pra atacar a minha mente, né? Mas eu precisava crer que Deus é justiça. E não necessariamente Ele vai punir a pessoa que cometeu a injustiça, mas certamente Ele irá promover o injustiçado. Eu vi isso e ficou assim na minha mente. E, enfim, tinha esse sentimento. Eu comecei a ter um pensamento muito negativo sobre as coisas. Procurei psicólogo, procurei psiquiatra, comecei a tomar remédio para dormir, inclusive, e fiquei alguns meses assim. E foi desesperador, porque eu lembro até da minha mãe perguntando. Eu lembro a gente sentada assim no sofá e ela perguntava assim. Ela já sabia o que eu tava passando e, gente, é muito difícil lidar com alguém em depressão, com ansiedade, é muito difícil. Então, temos que ter paciência também com as pessoas, porque eu sei que foi difícil para minha mãe também. Muitas vezes ela chegava cansada do trabalho e ia me ouvir, sabe? Eu chorando compulsivamente, às vezes nem eu sabia o motivo. E aí eu lembro da gente sentada assim no sofá, e aí a minha mãe me abraçou e falou assim: Stephanie, mas você nunca pensou em tirar sua vida não, né? Eu até embargava assim, porque ela não conseguia falar isso. E aí eu demorei assim, falei, já pensei.
mas eu não tenho coragem, né? Eu falei, já pensei. E aí eu lembro dela chorando também, falando, não pense nisso não e tudo mais. E eu não conseguia ser forte por mim nem pelas outras pessoas, né? Foi bem complicado. E aí, ok. Eu vou já falar pra você o que aconteceu, como foi essa cura. Bom, eu já tava ali submersa em tristeza e aí era muito difícil eu conseguir ir à igreja porque eu já começava a sentir uma falta de ar, já ficava nervosa assim, como se realmente tivesse uma luta, sabe, espiritual. E aí comecei fui à igreja e teve um louvor lindo, lindo, lindo que falava bastante do amor de Deus. E eu chorava, 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 chorava. Eu lembro que oraram por mim, né? Eu já era cristã, já tinha aceitado a Cristo como Senhor e Salvador, mas ali foi como que eu posso dizer, um novo avivamento dentro de mim. E aí tiveram alguns cultos sobre cura que eu participei e eu via muita gente falando assim, ó, tô aqui tava com dor no joelho, aí outra pessoa orava e melhorava, e um monte de gente melhorava, e eu não tinha coragem de falar, olha, eu não tô com uma dor no corpo, não tenho uma dor nenhuma no corpo, mas eu tenho uma dor profunda na alma. E eu realmente queria que alguém orasse por mim, mas eu não tinha coragem de falar, sabe? Eu ficava pensando o que os outros iam pensar, né? Que aquilo podia... Me sentia realmente culpada de estar me sentindo assim, de ser cristã, e sentir medo, de sentir ansiedade, tristeza profunda. E até que demorou pra eu conseguir me abrir com alguém, assim. E algumas pessoas foram, assim, presentes de Deus nesse momento, que oraram por mim, que ouviram sem julgamento, pessoas de Deus mesmo. E enfim, eu continuava gritando, implorando ao Senhor por cura, implorando, implorando, e eu sentia que não adiantava mais, que Deus não queria me curar, e que Deus tinha esquecido de mim, que Deus não se importava mais comigo. Então ali, aquilo foi me desanimando, mas nos momentos que ainda conseguia encontrar uma força lá no interior do meu coração para orar, para pedir, eu pedia com toda a minha força e chorava e gritava assim no travesseiro. E eu não sei explicar como foi essa cura, porque eu não sei se você crê nisso, mas creia, receba isso. Se eu te falar que Jesus me curou através de um versículo que entrou aqui de uma maneira tão profunda, ele já estava ouvindo, ele estava ouvindo todas as minhas orações, todas as minhas súplicas. E eu falava assim, e o versículo dizia assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus venceu a morte, o rei venceu a morte, ele ressuscitou, Jesus venceu a morte. E aquilo ali veio como tão forte assim no meu coração, que parece até que saiu algo de péssimo assim da minha vida de uma maneira sobrenatural, porque eu via que eu tava dando muito ibope pra morte. Era medo, às vezes era vontade até de morrer, porque eu não aguentava mais viver daquela maneira, mas eu comecei a entender que eu não preciso ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. E o que eu falo pra você é: não canse de orar, de implorar, de suplicar ao Senhor por cura, independente do que você esteja passando. Não se intimide, não desanime, por mais difícil que seja. Procure uma força lá do interior. E se um dia você não conseguir ser forte, tudo bem. Fala com ele, se abre com ele, sabe? Ele tudo pode. Não há nada difícil demais para Deus. E ele pode te dar a verdadeira felicidade, independente da situação que você esteja passando.
Amém? Pessoal, eu tentei resumir o máximo possível. E depois disso, eu participei de uns cultos onde eu tive a oportunidade de orar por pessoas. E a maioria das pessoas que vinham até mim era sobre depressão, e eu precisava orar, eu ia orar por eles, e eu sentia mesmo o Espírito Santo, o cuidado de Deus. Então creia que Deus está cuidando de você, porque eu não sentia que Ele estava me vendo, que Ele estava com misericórdia de mim, que Deus ainda lembrava de mim. Eu sentia que Ele não estava me ouvindo, mas quando eu recebi a cura, eu via o carinho dele e a atenção dele em cada oração que eu fazia, chorando e suplicando. Então, mesmo que você esteja orando e você sinta Deus distante, saiba que Ele está pertinho de você, te abraçando. Saiba disso. Por mais que você não sinta, Ele está te ouvindo e Ele está cuidando de você. Então, esse ano foi um ano muito difícil, porque assim, eu fui curada faz... Peraí... sei lá, uns 3 anos, eu tinha 19... 3, 4 anos. Mas, em especial, esse ano foi um ano muito difícil, porque eu já tinha prometido a mim, a Deus, que eu iria falar sobre isso, que eu me colocaria à disposição das pessoas. É um assunto delicado, né? Mas eu precisava falar, então eu senti esse ano uma pressão espiritual muito grande sobre mim. E eu espero que você entenda, não vejo Deus como um castigador, nada disso. Não me entenda dessa forma. Mas eu senti uma pressão espiritual por ouvir a voz de Deus e não obedecer. Então, nesse momento que eu tô obedecendo a voz de Deus, quando Ele me pede pra ter misericórdia, pra me abrir e falar sobre isso com você, eu não sei o que você tem passado, o que você tem sofrido, mas eu me coloco aqui à disposição de orar por você, de ouvir se você precisar. E eu creio na vitória, eu creio na sua cura sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a síndrome do pânico, sobre qualquer outro problema psicológico que você teve, porque Ele é um Deus que cura. Muitas vezes eu achei que Ele não queria me curar, ou que eu não ia receber a cura, mas Deus é bom, Ele faz. Amém? Então, eu quero terminar fazendo uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresento essa pessoa que está me assistindo diante de Ti, diante do Teu altar, Senhor. Pai, te peço por misericórdia dessa vida, Deus. E eu sei que o Senhor é um Deus bom, é um Deus justo. O Senhor já venceu a morte, o Senhor é vitorioso. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que cure essa pessoa de todo mal psicológico, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, borderline ou bipolaridade, qualquer sintoma psicológico, Senhor, que saia agora em nome de Jesus, que bata em retirada todos os pensamentos malignos sobre essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro a vitória sobre a vida dessa pessoa, Pai, para ela completar a boa obra, Senhor, que o Senhor tem para essa vida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que silencie a voz do inimigo sobre a mente dessa pessoa, que venham pensamentos de paz, pensamentos que tragam esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, cuida dessa pessoa, Paizinho, abraça ela, Senhor, eu te peço, Senhor, mostra o quanto essa pessoa é amada, que o Senhor é o amor que enche, que o Senhor é amigo, o Senhor é Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor ainda cura, o Senhor ainda faz. Em nome de Jesus, receba a cura, receba o amor do Pai, que cobre tudo, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Que tudo isso passe, tudo isso melhore em nome de Jesus na sua vida. Amém.